Olá, colegas. Vamos iniciar mais uma gravação, essa intitulada Currículo Integrado e Tecnologia. Hoje nós vamos trazer aqui para o nosso diálogo o colega Marcos José Andrigueto. O Marcos, ele é doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Educação Profissional e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Maria também, especialista em práticas assertivas em gestão da educação profissional integrada à educação de jovens e adultos, pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, graduado em gestão pública pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, e licenciado em Ciências Sociais, Sociologia pela Faculdade de Educação Paulistana, e licenciado em Pedagogia pelo Centro Universitário Cidade Verde, integrante do Comitê Gestor da Educação Gaúcha de Estudos e Pesquisas sobre Educação Profissional e Tecnológica, desenvolve pesquisas e estudos na área de educação e tecnologia, principalmente com os seguintes temas: trabalho e educação, trabalho pedagógico, educação profissional e tecnológica, tecnologia, e ele é servidor público federal de carreira, técnico administrativo em educação, lotado no Instituto Federal Farroupilha. Essa é a apresentação inicial do colega Marcos. É importante dizer que o Marcos ele é nosso colega no campus Santo Augusto. Ele é integrante do ciclo de estudos do currículo integrado, participa conosco dos estudos. Então, é um prazer tê-lo aqui, Marcos, para fazer essa primeira interlocução conosco das gravações, que tem como um dos objetivos conversar com os integrantes do CECI para entender como estão sendo desenvolvidas suas pesquisas. Então, de imediato, te passo a palavra para que você já possa fazer uma rápida explanação sobre a pesquisa que você desenvolve. Olá, Adão. Olá, colegas que assistem essa gravação. Para mim é uma satisfação poder hoje estar aqui, conversar um pouco sobre currículo integrado e sobre meu tema de pesquisa, né, que é a tecnologia. Como essa tecnologia se relaciona com o currículo integrado. O debate hoje vai ser mais ou menos nesse sentido. E então, como o colega Adão anunciou, vou falar um pouco da minha pesquisa de uma maneira mais rápida, assim, a pesquisa de doutorado, que investigou os sentidos de tecnologia nos bacharelados em administração do Instituto Federal Farroupilha. A pesquisa se desenvolveu, então, dentro da instituição, o Instituto Federal Farroupilha, em 5 campos diferentes que ofertam o bacharelado em administração. Eu busquei investigar quais os sentidos de tecnologia estão sendo desenvolvidos nesses cursos, já que a instituição é uma instituição que se propõe a ofertar educação profissional e tecnológica na perspectiva do currículo integrado. Então, a educação que ela se propõe a ofertar é a educação integral em todos os níveis, não apenas no ensino médio, mas em todos os níveis e em todos os cursos. E aí eu busquei investigar a temática da tecnologia, como ela está sendo abordada nos cursos de administração. E aí participaram da minha pesquisa os professores que lecionam no curso. Então, os meus interlocutores foram os professores que lecionam nos cursos, e os estudantes do primeiro ano e do último ano do curso, ou seja, os que estão ingressando na instituição e os que estão saindo da instituição já com o percurso, o itinerário formativo inteiro, completo, para poder identificar lacunas nesse processo educativo e também evidenciar se a tecnologia faz parte deste processo e como ela se evidencia desde quando o estudante ingressa na instituição até quando ele se forma, né, sai da instituição como um administrador. A pesquisa se desenvolveu nos campos de Júlio de Castilhos, São Vicente do Sul, Santo Augusto,
Santa Rosa e Frederico Westphalen. São 5 campos que ofertam o curso, né? Participaram ao total 263 interlocutores. Então, foi um número bem grande. O instrumento de pesquisa utilizado foi o grupo focal. Então, foram foram questionários feitos para os grupos de estudantes. Esses questionários foram gravados, depois transcritos, e a partir daí houve uma espécie de categorização, mas eu não chamei de categorias, eu chamei de unidades de sentido, que são as unidades de sentidos que se aproximam e que se distanciam. Então, eu fiz por unidades de sentidos que evidenciadas nos discursos desses interlocutores. A partir desta separação, eu analisei os dados pela AMS, que é a Análise dos Movimentos de Sentidos, um fundamento teórico-metodológico desenvolvido pelo CAIROS, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas, Trabalho e Educação da UFSM. Esse grupo, já há algum tempo, vem desenvolvendo esse fundamento teórico-metodológico, que ele é um fundamento que pode ser usado tanto para a produção quanto para a análise dos dados. Ele tem uma base no materialismo histórico e dialético, apropriando-se, inclusive, de categorias do materialismo histórico e dialético, como a totalidade, a contradição, a historicidade, a praxis, para observar os fenômenos que são evidenciados pelos discursos, né? Nos discursos dos interlocutores. E esses discursos, eles não são apenas os discursos falados, são discursos escritos também. Por exemplo, as legislações são discursos escritos. E essas legislações nós classificamos como os discursos oficiais. E os discursos aí dos interlocutores são discursos de interlocutores, que cada interlocutor ele está imerso em um contexto social. E ele fala a partir daquele contexto social, a partir das suas vivências, e essas vivências, então, dão materialidade para o discurso. O discurso ele é material nesse sentido, porque ele identifica o lugar que o sujeito, o discursivador, ocupa no social. Os discursos são carregados de intencionalidades, não há um discurso neutro, né? Nunca há um discurso neutro. Então, esses discursos são analisados a partir dessa totalidade histórica, e a AMS ajuda muito nesse processo, porque ela permite evidenciar os sentidos. E aí, eu quero fazer um parênteses aqui, só para explanar um pouco a diferença entre sentido e significado, porque sentido é aquilo que é fluido, ele está em movimento no discurso. E o significado é um sentido estabilizado. Então, depois que já várias pessoas debateram sobre um sentido, elas chegaram numa espécie de consenso. Não é essa a definição, mas para melhor entendimento, uma espécie, quando o discurso se estabiliza, quando há um entendimento estável, ele se torna um significado. Então, essa é a diferença de discurso, de sentido e significado. Interessante. Ter uma espécie de um... Eu vou usar a palavra sentido e significado. O significado é quando as pessoas criam um sentido comum naquele conjunto, naquele coletivo. Poderia dizer assim, então, Marcos? Isso. Quando a gente fala, por exemplo, em relação a um objeto, quando você fala casa, todo mundo tem uma imagem de casa que vem à mente, né? Quando você fala caneta, todo mundo tem uma imagem de caneta. Isso é um significado, ele é um sentido estabilizado. Então, as pessoas significam aquilo como aquele aspecto, com aquelas propriedades. E no discurso funciona mais ou menos nessa mesma dinâmica. Muito bem, eu sei que você estudou também Álvaro Vieira Pinto. Álvaro Vieira Pinto tem algumas categorias da tecnologia, né?
A gente pode lembrar juntos aqui a tecnologia como sinônimo da técnica, a tecnologia como logos, a tecnologia como soma de todas as técnicas da sociedade e a tecnologia como ideologia. Né? Eu não sei como é que você trouxe a Álvaro Vieira Pinto no referencial teórico, quais outros autores que conversou, como que essas categorias refletiram na tua pesquisa, por exemplo. Essas categorias, eu me propus a observar a tecnologia, perceber ela de um outro prisma, ou seja, olhando para a tecnologia em busca da aparência para a essência, né? O que Kozik chama de pseudoconcreticidade, que é aquilo como a tecnologia se apresenta no concreto real, na realidade concreta, melhor dizendo. Por exemplo, o que a gente enxerga como tecnologia. Então, eu parto desse fenômeno material, por exemplo, esse instrumento que nós estamos conversando hoje aqui, um instrumento tecnológico, que muitas pessoas têm um entendimento que isso é tecnologia. Eu busco ultrapassar essa expressão fenomênica aqui que está posta e ir em direção à essência. E para isso, o Álvaro Vieira Pinto ajuda a fazer essa abstração para que a gente entenda que a tecnologia não é apenas um aparato digital, um aparato tecnológico. A tecnologia ela é maior que isso. Ela está presente na constituição dos seres humanos. E Vieira Pinto defende que desde que o homem deixou a sua forma de animalidade para se tornar um ser social, ou seja, quando ele deixou de ser um animal, homem ou ser humano, para se tornar um ser social, a tecnologia está presente em todo esse processo, que vem... então, em todo o processo humano, a tecnologia está presente. E a gente não pode, segundo o Álvaro Vieira Pinto, dizer que a tecnologia, ou é errado na concepção dele, dizer que a nossa tecnologia é mais avançada que a tecnologia lá da Idade da Pedra, por exemplo. Não é. A tecnologia da Idade da Pedra foi a máxima tecnologia possível daquele contexto histórico. E hoje o que nós vivenciamos é a máxima tecnologia do nosso contexto histórico. Perfeito. Que não partiu do zero, que existe inteligência humana materializada em cada contexto histórico e se desenvolvem novas tecnologias a partir daquele conhecimento acumulado. Esse o movimento, né, da tecnologia. E aí Álvaro Vieira Pinto conversa com Marx, conversa com a Lukács, né, que é a ontologia do ser social, e outros autores como Gramsci, Manacorda, né, esses autores foram utilizados na minha pesquisa para fazer a relação da tecnologia com o desenvolvimento humano. E isso está associado ao currículo integrado. Perfeito. A ideia da tecnologia como trabalho, né? Exato. E se a gente for olhar essa tua explanação sobre o conceito de tecnologia, para os ouvintes também tem aquele filme, para os ouvintes olhar uma imagem, aquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, quando o macaco atira o osso para cima, né? E aí ele imagina que aquele objeto ele pode ser um instrumento que pode ajudar ele a caçar, por exemplo. Ali é um instrumento técnico. E ali talvez, fazendo usando a ficção para ilustrar o conceito, ali talvez comece a se constituir o humano. Né? Então, a gente poderia dizer assim, Marcos, de acordo com o conceito do Álvaro Vieira Pinto, que não existe humano sem a técnica, sem a tecnologia. Né? O humano se constituiu desde que começou a produzir e transformar a natureza em objetos técnicos, poderíamos dizer assim. Isto, por exemplo, quando o Neandertal, ele conseguiu lascar a pedra e ele viu que com a pedra lascada ele conseguia tirar o couro de um animal que ele abatia para o seu sustento de uma forma melhor, ali ele desenvolveu uma técnica e, consequentemente, uma tecnologia que ajudou a sua vivência. E então, cada
cada período histórico, ele permite o desenvolvimento da tecnologia, e essa tecnologia, ela está associada, ela é um dos elementos de constituição dos seres humanos, de constituição do ser social. A tecnologia não é apenas o que a gente consegue pegar, não é palpável, ela muitas vezes ela é abstrata, mas ela está presente em toda a evolução humana. Perfeito. Tanto que Álvaro Vieira Pinto, de acordo com o que você colocou também, e com as leituras que a gente tem, é que ele critica o conceito de era tecnológica, né, que a gente usa hoje, era tecnológica, porque a gente está imerso em uma sociedade cheia de instrumentos digitais. Ele diz, não é isso, é bem como você falou, a era tecnológica, né, a tecnologia é a era humana, né, ele vai dizer. E na tua pesquisa, como que essas conceituações diferentes, como é que apareceram, então, nesses cursos de administração, nessas falas, nesses discursos, essa questão mais, não sei se dá para usar esse termo que eu vou usar agora, mais ampla de tecnologia? Embora muitos cursos, muitos não, alguns professores disseram que trabalham a tecnologia, o trabalho mesmo, a categoria trabalho, é abordada no curso, segundo o discurso dos professores, né? É abordado no o sentido ontológico do trabalho. A tecnologia é abordada relacionada a esse sentido, não foi exatamente o que se evidenciou nos discursos, né? Nos discursos, houve poucos discursos que evidenciaram esse sentido ontológico. E a maioria dos discursos, a evidência da tecnologia está associada aos aparatos digitais, predominantemente as TICs, né? Então, as tecnologias da informação e comunicação são as que mais se evidenciaram, e aí outras questões, como softwares, como tecnologia de plataforma, como inteligência artificial. Inclusive, né, o Álvaro Vieira Pinto faz uma crítica em relação a isso, porque muitas pessoas desconhecem o real sentido da tecnologia e dizem que a inteligência artificial vai superar a inteligência humana, né? E na concepção de Álvaro Vieira Pinto e o que nós acreditamos também, isso não é possível, porque quem cria o robô, quem cria a máquina é o homem. Os seres humanos que dão a inteligência, né, para acontecer, que projetam os sistemas, que projetam... Então, por mais, vamos dizer assim, por mais refinada que seja a tecnologia, ela ainda assim foi pensada previamente pela mente humana nas possíveis respostas que ela poderia dar, ou associando elementos uma possível resposta. Mas se você pedir para que essa máquina pense ou que ela preveja alguma coisa, ela não terá a mesma condição do que a mente humana de fazer essa abstração. A questão da inteligência artificial a gente poderia trazer e ir longe, mas eu concordo contigo, né? Eu acho que essa questão da inteligência artificial, ela talvez hoje tem nos incomodado, porque a gente entrou numa situação de encantamento, né? Um certo encantamento, porque aparece uma primeira IA, populariza uma primeira IA generativa, onde você vai lá no chat GPT e pede para ele fazer alguma coisa, e você se fica impressionado com o que retorna para ti, né? Então é um movimento de encantamento, mas eu acho que ainda vai dar muito pano para manga para a gente discutir, e eu concordo contigo em relação a isso, né? Eu acho que a inteligência artificial ainda está a passos lentos, né? Mas somos nós que criamos ela. O humano, só para fazer uma pequena distinção para nós, né? Talvez o humano, a gente poderia dizer assim, Marcos, nós somos os sujeitos da hermenêutica, da interpretação. A gente vai fazer uma leitura. Eu leio um livro, eu faço uma interpretação. Eu leio de novo, eu faço outra interpretação. Eu consigo fazer diferentes interpretações.
somos os seres da linguagem, estamos conversando, eu e você aqui, e compreendendo diferente as coisas. A inteligência artificial, ela tem uma análise probabilística, quer dizer, todo aquele conjunto de informações, ela diz, ó, eu acho que a melhor situação agora é essa para essa questão. Então, não tem um movimento de criação que nós, por exemplo, nós estamos, provavelmente nessa discussão que nós temos aqui, nós vamos compreender coisas diferentes, vamos interpretar de forma diferente essas nossas questões, que a inteligência artificial não entra nessa linha ainda. Eu acho que dá para nós ir por aí, né? Mas eu acho que a gente pode trazer uma outra questão aqui, que eu acho que deve ter aparecido na tua pesquisa, que é como é que os professores nos institutos federais se enxerga a questão da tecnologia, se percebe, por exemplo, a gente faz nós que estudamos aqui o currículo integrado, a gente diz assim, a educação não é neutra, né? Nós estamos associados à teoria crítica, e a gente diz também que a tecnologia não é neutra, porque ela tem um processo de criação, como você disse, poderia dizer assim, ela é situada, não adianta, lá nos Estados Unidos criam uma tecnologia e eu trazer ela para cá e achar que ela vai solucionar os meus problemas, né? Talvez solucione algumas coisas, mas muito pelo contrário, o Álvaro Vieira Pinto vai dizer assim, ó, eu corto a possibilidade dessa comunidade criar suas próprias tecnologias. É isso, né? Então, como é que os professores enxergaram isso, né? Porque parece que quando eu faço eu trago essa tecnologia para cá, achando que ela vai resolver meus problemas, eu estou entendendo como se eu entendesse que ela é uma tecnologia neutra, que vai se colocar ao meu serviço. No entanto, não, ela foi criada lá com uma intenção e ela está a serviço de quem criou a tecnologia. Não sei se dá para... Estou sendo claro na minha pergunta. Então, como é que os professores estão enxergando essa questão da tecnologia como uma não neutralidade? Ou eles enxergam a tecnologia, porque isso é uma coisa presente hoje, a gente está conversando, a tecnologia é neutra, a tecnologia faz o que o humano quer, mas não é bem assim, né? Como é que tu viu essa questão? É que a tecnologia, quando a gente importa a tecnologia, a gente importa também importa a inteligência que vem agregada à tecnologia. Com isso, a gente limita a nossa própria inteligência. A gente não desenvolve, não fomenta o desenvolvimento da nossa inteligência. Como se, entre aspas, dissesse, se contenta com aquilo que comprou. Por exemplo, compra uma tecnologia X lá, desenvolvida por um país, quem teve o ganho intelectual dessa tecnologia foi quem produziu. E com o dinheiro que nós pagamos para eles investem mais ainda na tecnologia própria. E nós, por outro lado, compramos uma tecnologia pronta, com uma inteligência pronta, e não fomentamos a nossa inteligência. Ficamos sempre dependentes. Sempre dependentes. E essa é uma das intencionalidades de quem vende a tecnologia, né? Que a gente hoje, às vezes, admira. Tem uma tecnologia de ponta lá. Mas nós poderíamos ter produzido essa tecnologia aqui. E isso em todos os ramos, não só no ramo da informática, por exemplo. Em todos os ramos, né? A gente poderia produzir a nossa própria tecnologia. Nós temos condições, pessoas que têm condições de pensar, desenvolver o seu pensamento, né? Mas a gente acaba comprando essa tecnologia de fora. De modo geral, a minha pesquisa, ela não apontou esse senso crítico dos professores. Os professores acreditam que a tecnologia desenvolvida dentro do curso de administração é a que está principalmente ligada a um software de gestão, que é os jogos empresariais, que quem já licionou na administração, acho que conhece, é um jogo, um software, que simula o funcionamento de uma empresa. E esse funcionamento, então, os estudantes devem, depois, no final do curso, depois de acumular todo o conhecimento, desenvolver ou colocá-lo em prática através desse software. E vejam que esse software, ele não é a tecnologia em si, mas ele é encarado ou é entendido como a tecnologia. E eu percebi o seguinte, por isso que a minha tese,
a minha hipótese foi comprovada, e a minha hipótese dizia que a educação desenvolvida na educação profissional e tecnológica, dentro dos cursos de administração do IFAR, trata-se apenas de educação profissional. Não de educação profissional e tecnológica. O tecnológica, ele fica subsumido pelas tecnologias educacionais. Então, ele dá o lugar para as tecnologias educacionais quando deveria ser centralidade no processo, por ser uma instituição que desenvolve o currículo integrado. E, a partir da comprovação dessa hipótese, eu defendi a tese de que o trabalho pedagógico na educação profissional e tecnológica, ele deve ser composto de 5 dimensões, para que realmente ocorra a tecnologia, para que ocorra a formação integral, que é a dimensão política, a dimensão social, a histórico-ontológica, a pedagógica e a tecnológica. Então, se a dimensão tecnológica não se efetiva no trabalho pedagógico, não ocorre a educação integral. E aí, para que isso aconteça, a gente vem ao encontro da resposta dessa pergunta que você me fez. Os professores evidenciaram isso, eles não evidenciam, porque, pelo que tudo indica, essa dimensão não está sendo realizada nos trabalhos pedagógicos, ou seja, a gente precisa fomentar essa dimensão tecnológica como desenvolvimento dos seres humanos, para que, aí sim, desenvolvendo o senso crítico desde os professores até os estudantes, possa acontecer a educação integral. Mas outra coisa que eu quero pontuar aqui, Adão, que eu acho que é importante, que às vezes a gente não para pensar, que a gente não pode esquecer que a nossa escola é uma escola, embora pública, é uma escola capitalista. Por que é uma escola capitalista? Porque ela está imersa na totalidade capitalista. O sistema produtivo exige a formação de estudantes para o sistema capitalista, para o sistema de produção. Então, a escola, ela precisa dar conta dessa formação exigida pelo mundo do trabalho. E nessas condições, como nós somos um país subdesenvolvido, os países desenvolvidos que ditam as regras em cima das políticas econômicas e educacionais dos países subdesenvolvidos. Aí entram as organizações como OCDE, Unicef, OIT, Banco Mundial, e dizem o que a nossa educação tem que ter e o que não tem que ter. Com isso, as políticas educacionais são implementadas a partir dessas diretrizes. Por consequência, a política institucional, que são nossos planos de desenvolvimento institucional, e a partir deles os PPCs dos cursos. E nos PPCs dos cursos, as disciplinas com os referenciais teóricos. Vejam que está tudo alinhado para que a educação se desenvolva, para que a educação que vai se desenvolver nas instituições, ela não tem um referencial crítico e reflexivo suficiente para desenvolver a educação integral. Então, o desafio ele é grande. Para a gente poder oferecer uma educação integral, a gente precisa olhar desde o nosso trabalho pedagógico, qual é o referencial teórico que nós estamos utilizando para embasar para desenvolver o nosso componente curricular. Aí sim, você utilizando um referencial teórico, talvez de base materialista histórica, mas e aí alinhado com a percepção de mundo dos professores e a instituição também trabalhando nesse viés, é possível desenvolver uma educação integral. Sabe, Marcos, não sei, te interrompi, desculpa. Não. Sabe que cada vez mais eu me convenço de que esses momentos de estudo são necessários para que os professores percebam isso, porque senão eles estão executando, nós mesmos, eu me coloco junto, a gente acaba executando um processo que a gente acha que é o mais, eu vou dizer assim, o mais assertivo, no entanto, a gente está jogando contra, né? Mais ou menos o que tu está me dizendo. Agora você falando, e eu estava lembrando aqui que um momento desse a gente fez aqueles encontros para a implantação dos institutos federais, sabe? Que fazem nas cidades e tal.
E aí reúne um grupo assim da comunidade, outras cidades próximas vêm. E um desses encontros que a gente fez aqui em Juí me chamou muita atenção. Um senhor pediu a palavra, né? Me pareceu muito politizado, eu não sei quem era, eu até, isso é recorrente na minha memória, essa fala desse senhor. Eu já teria ido atrás dele e conversado com ele, agora hoje me arrependo, agora não sei quem é. E aí ele pediu a palavra lá no dia da implantação dos institutos federais e ele disse o seguinte: olha, eu sou um agricultor, um pequeno agricultor que planta um moranguinho, né? Eu não estou interessado em comprar uma máquina de milhões de reais importada. E os institutos federais podem me ajudar a criar uma tecnologia que eu preciso. Sabe? Ele disse isso, eu achei interessantíssimo, só que na época daquela confusão eu não fui atrás para conversar com ele. Me parece que é esse movimento da tecnologia que nós precisamos fomentar nos institutos federais, né? Essa, eu diria assim, essa tecnologia nativa. Usar esse termo que se eu não me engano, ele é um termo do Álvaro Vieira Pinto, não tenho certeza. Uma tecnologia nativa, uma tecnologia nossa, né? Na tua concepção, saindo não sei se estaria na pesquisa, mas na tua concepção, o que ainda precisamos nos institutos federais, então, para que a gente possa fomentar essa tecnologia nativa, ou ainda, usando, então, um termo mais acadêmico, talvez, que você conhece, que é do Renato Dagnino, ampliar a criação das nossas tecnologias sociais. Pois é, na minha pesquisa, e o que os estudos apontam, assim, é que os institutos federais, se eles usarem da autonomia didático-pedagógica que lhe é conferida pela lei, é possível, mas isso, claro que não de forma isolada, né? Isso precisa ser enquanto rede, né? A rede, por exemplo, precisa ter esse viés humanista de formação. E aí, com uma base teórica alinhada a essa perspectiva, é possível desenvolver a tecnologia que não se resuma a esses aparatos digitais, a essas tecnologias educacionais. De outra forma, fica cada vez mais difícil, porque com ações isoladas é mais difícil de você conseguir desenvolver. Mas quando há uma rede toda trabalhando para isso, como a proposta inicial dos institutos, ela foi uma proposta muito boa, só que ao longo do tempo foram incluindo coisas, modificando a estrutura dos institutos, a perspectiva formativa, e agora, com a implementação da Base Nacional Comum, acaba forçando cada vez mais os institutos se afastar dessa perspectiva integral formativa. Embora algumas pessoas, alguns professores, técnicos, trabalhem nesse sentido de manter essa perspectiva formativa, ela, se não for uma consciência do governo de tomar isso como uma diretriz mesmo, é muito difícil de acontecer, né? Então, aí você me perguntou, né, como que isso se desenvolveria dentro do Instituto? Se desenvolveria se fosse assumida a política pública como ela foi proposta. Ela foi proposta para a educação integral, então vamos dar todos os meios possíveis para viabilizar isso. Porque senão não há como, só a política por si só, ela sozinha não consegue, né, sem a viabilidade. Talvez o que a gente pode dizer então nós temos que nos reforçar para desenvolver de fato o currículo integrado. Essa é a nossa saída enquanto instituição, rede federal, um currículo integrado como uma identidade nossa, e como país, para desenvolver a tecnologia no país, né? Nesse sentido. Uma educação diferenciada, que a gente fomente o nosso desenvolvimento local e regional, como é uma das finalidades dos institutos federais, prevista lá no artigo 6º da Lei de Criação, e que a gente assuma o protagonismo dessa formação, que a formação forme sujeitos
que o arranjo produtivo requer, aquele profissional com todas as qualificações necessárias para trabalhar lá, mas ao mesmo tempo que consiga se perceber enquanto cidadão neste contexto, né? Que desenvolva nele a sua capacidade crítica de reflexão sobre o que ele está fazendo, o lugar que ele está ocupando e por que ele está hoje nesse lugar e qual a possibilidade dele mudar a sua condição. Porque se a gente não fizer isso, estaremos reproduzindo os meios de produção, ou seja, reproduzindo o status quo, né? Não vamos conseguir avançar. A gente precisa fomentar o currículo integrado para que os nossos estudantes se tornem estudantes emancipados. Muito bem, temos um grande desafio, né, Marcos? Porque a gente está não sei se dá para dizer assim, entre a cruz e a espada, né? A gente tem que dar conta de os próprios alunos vêm com uma demanda de uma pressão para atender ao mercado de trabalho e às vezes vai ao encontro aí ao software esse que você falou, do empresarial, aos instrumentos todos, vamos dizer assim, as tecnologias digitais de hoje, e por outro lado a gente sabe que tem que, de uma certa forma, romper com colocando entre aspas, com algumas tecnologias de última geração para poder fomentar as nossas tecnologias sociais, as nossas tecnologias nativas. Eu te dou os parabéns pela pesquisa, tenho certeza que vai trazer grandes contribuições, você já deve estar trazendo. Também quero te dizer assim que coloco à disposição a biblioteca do Observatório do Currículo Integrado para a gente colocar esse material e outros materiais que tu tiveres à disposição para compartilhar, porque tem um espaço lá para a gente colocar os materiais dos pesquisadores, o que o Marcos produziu, coloca à disposição lá para que o pessoal venha participar, além desses vídeos que estão produzindo. Então, te parabenizo mais uma vez e te passo aí para te fazer as tuas considerações finais, já te agradecendo a disponibilidade desse teu tempo, do teu tempo. Certo, Adão, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou, sim, querer acessar a biblioteca do Currículo Integrado, contribuir da maneira como a gente puder contribuir. A nossa função enquanto educadores é essa, e vou tentar desenvolvê-la da melhor forma possível. E a gente sempre vai aprendendo muito juntos, né? A gente, nesses debates, nas nossas reuniões de currículo integrado, é muito bom porque é um aprendizado coletivo e que vão abrindo possibilidades da gente fortalecer o currículo integrado. E essa é uma das saídas para romper com essa lógica hegemônica, né? E é difícil mesmo o trabalho, porque a gente está remando contra a correnteza. E o nosso trabalho é difícil, mas é um trabalho viável, e a gente precisa persegui-lo, né? Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, também me coloco à disposição para quem quiser fazer uma interlocução. Sugiro que, na medida do possível, o pessoal dê uma olhada, ainda seguindo na linha do Álvaro, né? A questão da universidade é um livro antigo dele, mas ele provoca umas questões muito legais que, embora ele fale naquele livro no contexto das universidades, ele se enquadra várias coisas daquelas com as nossas instituições. Acho que vale a pena dar uma olhada. Esse é um livro do Álvaro Vieira Pinto. O título é Universidade? Não, a questão da universidade. A questão da universidade. Isso. Fica a dica de leitura aí para o nosso coletivo do ciclo de estudos do currículo integrado. Isso, Marcos. É isso, muito obrigado, Adão. Beleza, obrigado, Marcos, pela tua participação, né? Fica aqui o nosso convite para os colegas acessarem as leituras sugeridas durante a nossa fala e seguimos nos diálogos. A ideia, então, é nós potencializarmos a partir do vídeo a ampliação dos nossos estudos acerca de temáticas que às vezes a gente fica no currículo integrado e não aprofunda. A tecnologia é uma delas que o Marcos trouxe hoje, importantes contribuições. Um abraço a todos.